Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação: Washington Araújo. Fazer orações é um hábito muito antigo, tão antigo como é a história do mundo. Desde o homem das cavernas, havia sempre aquela necessidade de se conectar com o sagrado. Desde o princípio dos tempos, e a gente pode observar isso pela rica mitologia humana, notadamente a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia nórdica, a mitologia dos maias, astecas. Praticamente todas as grandes culturas antigas tinham sua própria mitologia. E essa mitologia, obviamente, era recheada de deuses. Haviam deuses para tudo. O deus da chuva, para aquelas populações que viviam em lugares muito áridos e muito secos. Havia o deus da colheita e da fartura, em uma época como era muito difícil encontrar alimentos. Então se faziam oferendas para que o deus da colheita e da fartura os abençoasse. Havia também o Deus que cuidava das questões relacionadas ao amor. As pessoas procurarem a felicidade desenvolvendo um sentimento de amor ao próximo, ao amado, à amada. Enfim, vários tipos de sentimentos. E muitos outros deuses cuidavam, como por exemplo, da morte. Então, muitas pessoas, e aí está a tradição do Egito antigo, com a preocupação dos faraós há milênios de anos, procurando se imortalizar através do tempo depois que houvesse a sua morte física. Então se desenvolvia todo o trabalho da mumificação, que era uma forma de deixar o corpo o mais conservado possível, para que um dia, quando o deus egípcio Ra decidisse que era hora de voltar à vida, o corpo já estava pronto. Existem as tradições e as mitologias do Tibete e da Índia, e são igualmente riquíssimas. Depois nós vamos conhecer então um outro ramo, que é uma espécie de separação, um divórcio muito profundo entre os vários deuses das várias mitologias, para o conhecimento, começa basicamente com o judaísmo há quase 5.000 anos atrás, da existência de um Deus que é um só, que é único e que é indivisível. Então é quando surge a ideia que irá se perpetuar ao longo do tempo, o monoteísmo, a existência de um Deus único, uno e invisível, um Deus poderoso, um Deus que pode simplesmente tudo, porque Ele fez a criação do mundo, de tudo que existe no mundo, de tudo que existe sobre a terra, que existe sobre o céu e que existe no espaço entre a terra e o céu. Então, nessa tradição do monoteísmo, nós vamos observar 4 grandes religiões mundiais que na verdade são uma só, porque derivam de um mesmo Deus, invisível e único. Então nós temos o judaísmo, que conta a história de Abraão, de Moisés, dos 10 mandamentos. Temos o cristianismo, que nasce num berço judeu, há cerca de 2.000 anos, e que nos fala de qualidades e atributos morais e espirituais, tudo muito simbolizado na expressão amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, que é um Deus também único, uno e invisível. Temos 6 séculos depois de Cristo o surgimento de Muhammad na Arábia, e Muhammad dá vida à religião que nós conhecemos como islamismo. Islã e islamismo são palavras árabes que significam submissão à vontade de Deus, uno, único e invisível.
Há 175 anos, pouco mais do que isso, surgiu na antiga Pérsia, hoje Irã, uma nova revelação de Deus ao homem, à humanidade, e é a revelação Bahá'í. Em vez de apenas um manifestante de Deus, de apenas um educador divino, Deus nos envia dois. São duas manifestações gêmeas do mesmo Deus, único, uno e invisível. E esses manifestantes de Deus são conhecidos como o Báb e Bahá'u'lláh. O Báb surge na antiga Pérsia, como eu falei, no Irã, e vive entre 1819 e 1850. Isso significa que antes de ele completar 31 anos de idade, ele é fuzilado na praça pública de uma grande cidade persa, Tabriz, mas deixa o seu legado por escrito, as suas escrituras sagradas, as suas orações e as suas leis. E é uma história belíssima. Bahá'u'lláh, que é o prometido não apenas de Moisés no judaísmo, como também é o prometido de Cristo no Novo Testamento, no Evangelho. Ele, Bahá'u'lláh, junto com o Báb, também são os prometidos pelo livro sagrado, o Alcorão de Muhammad. E ele vive também na Pérsia entre os anos de 1817 e 1892. Os últimos 23 anos da vida de Bahá'u'lláh, ele passou banido, como exilado e como prisioneiro. No caso, os últimos 23 anos de sua vida terrena se passou na cidade-prisão de Acre, na antiga Palestina, hoje Israel. Tanto Báb como Bahá'u'lláh, Muhammad, Cristo, Moisés, além de outros mensageiros que não estou aqui querendo me alongar mais, mas mensageiros como Zoroastro, Buda, Krishna, todos eles também falaram dessa existência de um Deus uno, único e invisível. Daí que são religiões monoteístas, que acreditam em um só Deus. Pois bem, todos eles deixaram orações. Por exemplo, no cristianismo, a oração que nós realmente sabemos da autenticidade, sem qualquer dúvida, é a conhecidíssima oração do Pai Nosso. E em várias partes do mundo onde resida um cristão, ele sabe de cor, ou seja, sabe de coração recitar essa belíssima oração. Moisés também deixou muitas orações ao longo dos 5 livros que compõem o Antigo Testamento, a Tora, o Pentateuco, que são vários nomes para chamar de Antigo Testamento. Cristo, nós falamos, tem o Pai Nosso, né? E Muhammad também deixou muitas orações, inclusive orações para se fazer 5 vezes ao dia, como sendo orações obrigatórias dos fiéis muçulmanos, seguidores do Islã. Bahá'u'lláh e o Báb deixaram dezenas e dezenas de belíssimas orações. Orações realmente para cada momento da vida da gente, orações de gratidão a Deus, oração pedindo qualidades espirituais, suplicando bênçãos, oração pedindo cura quando a gente se encontra enfermo, oração para começar o dia ao amanhecer e também para terminar o dia ao anoitecer. Deixou orações para a gente fazer no período de jejum. O jejum existe no judaísmo, no cristianismo, no islamismo e também na fé Bahá'í. Existem orações para esses dias sagrados em que se observa o jejum, que é a abstinência de alimentos físicos e materiais. E cada religião tem as suas características de como deve ser observada essa lei poderosa, que é a lei do jejum. Existem também muitas orações bahá'ís de pedido de perdão a Deus,
orações de proteção, orações para remover as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, orações para termos um casamento feliz, orações para as adversidades e também para a educação das crianças, orações para o esposo, orações para unir toda a humanidade, orações de qualidades espirituais. A fé Bahá'í tem centenas de belíssimas orações. Dentre essas orações, algumas delas foram dotadas de uma potência muito especial. São orações muito poderosas para aqueles que as recitam, que as entoam. Neste episódio do podcast 1844, eu quero comentar e falar um pouco mais sobre uma oração que na fé Bahá'í, determinadas orações, elas são chamadas de epístolas, porque elas foram escritas dirigidas a alguém, ou são chamadas de epístolas porque são recitadas ou entoadas em ocasiões especialíssimas. Não são, em geral, orações curtas. Uma epístola, ela lembra uma carta, ela é um pouco mais longa. Então, eu queria dedicar esse episódio a uma pequena análise, alguns comentários e reflexões sobre uma epístola que me encanta desde os 16 anos de idade, em 1975, quando eu me declarei um Bahá'í. E eu me refiro à Epístola de Ahmad. Muitos Bahá'ís em todo o mundo, inclusive eu, quando a gente recita a Epístola de Ahmad, o faz quase que sempre em momentos de dificuldades, de aflições ou de sofrimentos penosos, de dor. Ela é uma epístola que, assim como a oração obrigatória que os Bahá'ís fazem, pode ser uma oração curta do meio-dia, pode ser uma oração média, que você faz mais de uma vez ao longo do dia, e pode ser a oração longa. Essas três orações são chamadas orações obrigatórias e cada Bahá'í escolhe qual delas deseja fazer durante as 24 horas do dia. Pois bem, tanto a Epístola de Ahmad como as orações obrigatórias e uma oração longa que Bahá'u'lláh revelou para a cura, elas foram investidas por ele com uma potência, um poder e um significado especiais. E devem ser aceitas dessa forma e serem recitadas pelas pessoas com uma fé e uma confiança inquestionáveis, sem qualquer sombra de dúvida, porque isso significa fé. Há pouco tempo eu realmente fiquei maravilhado ao descobrir quem era Ahmad, quem era essa pessoa a quem Bahá'u'lláh enviou para ele essa epístola e que ao longo dos decênios, há mais de um século, passou a ser referida popularmente como sendo a Epístola de Ahmad. E queria muito descobrir o que foi que Ahmad fez para merecer receber essa epístola de Bahá'u'lláh, o mensageiro de Deus, para essa época. E eu posso dizer a vocês que depois que eu estudei sobre a vida e a história desse Ahmad, eu me sinto completamente diferente sempre que eu leio essa epístola. E foi uma bênção realmente conhecer a história dele, entender por que a epístola foi revelada para ele, e não para um outro Muhammad, para um outro Shahin, para um outro Ramin, para um outro Camille, para um Tom, para um João, para um Francisco. Não, ela foi revelada e foi enviada para esse Ahmad. Antes eu queria dizer que existem na fé Bahá'í duas epístolas de Ahmad. Uma foi revelada por Bahá'u'lláh na língua persa, em Farsi. E a outra, e é dessa que nós estamos nos referindo,
foi revelada por Bahá'u'lláh na língua árabe. Então, ao desejar compartilhar alguns detalhes dessa história, eu espero que todos os ouvintes se inspirem e se sintam enriquecidos ao fazerem suas súplicas, ao dizerem, ao lerem, ao recitarem essa epístola tão especial e tão exclusiva. Eu aprendi um pouco da história de Ahmad no livro do seu Adib Tahrezadeh, no volume 2. O livro se chama A Revelação de Bahá'u'lláh. Mas eu também conhecia um pouco de um relato muito parecido que foi contado pelo Sr. Feyzi, que foi uma mão da causa de Deus. A mão da causa de Deus é geralmente uma pessoa de muito destaque por seus serviços abnegados, devotados e heróicos a Deus e à humanidade. Então, as figuras centrais da fé Bahá'í, no caso Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá e Shoghi Effendi, foi o guardião da fé Bahá'í, eles designaram durante o seu tempo em que administraram os assuntos da fé Bahá'í, eles designaram pessoas muito especiais que chamaram pelo título de Mão da Causa de Deus. E o seu Feyzi, Abul Qasim Feyzi, ele realmente publicou um texto longo no Boletim Bahá'í dos Estados Unidos, o Bahá'í News, entre março e abril de 1967. Só para vocês verem, essa epístola ela é tão eloquente, tão especial, que já mereceu muitos estudos. Eu posso até citar um livro do Richard Gurinsky, que o livro se chama Learn Well This Tablet, Aprenda Bem esta Epístola. Bem, esses relatos todos contam a história da vida de Ahmad, e a quem essa epístola foi dedicada é objeto de atenção ao longo do tempo, pela beleza também poética da epístola, não somente pelo seu poder espiritual. É uma epístola que tem um texto que, se formos olhar literariamente, é belíssima. Cada verso chama bem a atenção da gente, comove bastante o coração de uma pessoa que seja sensível, que seja facilmente tocada, pelas brisas do Todo-Glorioso. E é muito interessante também olhar o aspecto literário. Então a pergunta é: quem foi esse anjo a quem Bahá'u'lláh decidiu revelar uma epístola, uma oração tão incrível? Comecemos pelo início. Ahmad ele nasceu na cidade persa iraniana de Yazd, por volta do ano de 1805. Ele vinha de uma família muito nobre e muito rica, mas com a idade de 14 anos, portanto um adolescente, Ahmad mostrou uma grande inclinação ao misticismo e buscou encontrar novos caminhos para a verdade espiritual. Quando contava com 15 anos de idade, ele já havia começado as suas investigações sobre Deus, e foi durante esse período que ele ouviu algumas pessoas dizendo da existência de homens santos que conheciam orações especiais que, se lidas e repetidas tantas vezes e de acordo com certos rituais, definitivamente iriam permitir ao leitor contemplar a face do prometido de Deus, que entre os árabes, entre os muçulmanos, se usa a expressão Caim. Então, as pessoas que fizessem determinadas orações que tinham sido ensinadas por pessoas, por homens sábios, seguindo certos rituais, Ahmad, aos 15 anos, ficou sabendo que a essas pessoas estava destinado o grande presente
de poder contemplar o semblante do Caim. Armad ouviu rumores sobre aquele que afirmava ser ele próprio o Caim prometido. E foi um dia que ele veio a conhecer, durante uma viagem, um seguidor do Bab, o Babi. Armad então foi orientado a ir da cidade de Mashhad para a cidade de Khorasan, e lá buscou se encontrar com um famoso erudito chamado Mullah Abdul-Khali, que poderia então lhe expor, lhe explicar toda essa verdade sobre esse Caim prometido. Logo nos dias seguintes, ele deixou a sua família e deixou a sua loja, o seu comércio, e caminhou nada menos que 1.115 quilômetros até a cidade de Khorasan. Depois de vários meses de caminhada, ele chegou à cidade de Mashhad, mas adoeceu e ficou enfermo durante 2 meses. Depois ele veio a recuperar forças suficientes e então foi procurar se encontrar com o Mullah Abdul-Khali, que inicialmente se recusou a falar com ele sobre o Caim, sobre o prometido. Mas Armad era persistente, e quando o Mullah Abdul-Khali o encontrou e ele estava completamente focado em sua busca, ele então se sentiu conectado com esse valoroso Mullah. E era o Mullah Sadiq, que foi intitulado por Baha'u'lláh como o mais verdadeiro. Nesse momento, Armad já estava pesquisando há cerca de 25 anos e já tinha feito viagens com milhares de quilômetros a pé. O seu Feyzi, que eu já citei aqui, ele escreveu o seguinte: Armad, que há 25 anos vagava pelos vales da busca e em nenhum lugar encontrara sequer uma gota que pudesse saciar sua sede, encontrava agora um caminho para a nascente principal. Com lábios ressecados e um desejo insaciável, Armad bebeu na doce e perfumada correnteza dos versículos de Deus, através de sua nova manifestação. Foram suficientes apenas 3 reuniões para que Armad abraçasse a nova fé de todo o seu coração, de toda a sua alma. Ele estava tão exaltado, tão super entusiasmado, que o Mullah Sadiq o exortou, o advertiu a que voltasse, retornasse para encontrar a sua família em Kashan, e insistiu que ele não deveria mencionar a sua nova fé para as pessoas e nem mesmo falasse disso à sua própria esposa. Aqueles dias foram dias de muito perigo para essa nascente causa de Deus. Sempre o início de uma revelação divina, de uma religião enviada por Deus, uma etapa religiosa trazida por Deus, causa muito sofrimento, provações, dificuldades para aqueles que são os primeiros crentes. É uma grande bênção para eles, mas é um grande perigo para a sua sobrevivência. Então, os poucos seguidores que haviam sido recrutados entre pessoas pobres do mundo sempre terminaram sendo alvos de muitas e penosas atrocidades, angústias e perseguições pelo fanatismo religioso, pela intolerância. Era como se o ar que as pessoas respirassem estivesse sempre cheio de suspeita, de ciclo em si, de um pé atrás e também de muitas acusações caluniosas. Então, meus amigos, naquela época era necessário se exercer o maior cuidado, porque
que qualquer ato, por menor que fosse, qualquer ato imprudente, ou até uma palavra dita sem prestar muita atenção, podia criar um flagelo, uma conflagração, uma luta interminável que iria consumir as pessoas nas chamas do ódio, do desamor e do fanatismo. Então, na cidade de Kashan, Ahmad se deliciava com a amizade do único outro Babi que ele conhecia. Esse Babi se chamava Haji Mirza Jani e que havia hospedado o Babi quando o Babi passara pela cidade de Kashan em seu caminho em direção a Teherã, a capital persa. Então os olhos de Ahmad caíram sobre um rosto, uma face cuja beleza superava a beleza do céu e a beleza da terra. Um jovem Sayyid é um descendente do profeta Muhammad. Eles usam esse atributo Sayyid. O Babi era um jovem Sayyid. Ele estava sentado com tanta mansidão, com tanta serenidade, grandeza e majestade, que era muito difícil não poder contemplar a luz de Deus que fugia, que brilhava em sua face. E então, muito rapidamente, o número de crentes no Bab, na cidade de Kashan, aumentou. Isso irritou o clero muçulmano, que fez o possível para estancar, para impedir o crescimento dessa nova fé. O roubo, a pilhagem, o confisco dos bens dos babis e os assassinatos dos babis logo começaram na cidade de Kashan. Teve um momento em que Ahmad foi até forçado a se esconder em uma torre durante 40 dias, até que finalmente, durante uma noite muito escura, ele escalou as muralhas da cidade e iniciou sua fuga com destino a Bagdá, a capital do Iraque, que, preste bem atenção, era em Bagdá onde Bahá'u'lláh se encontrava exilado e onde se sabia que os babis estavam procurando se reunir, procurando se encontrar também na presença de Bahá'u'lláh. Ahmad ficou em Bagdá, em uma casa ao lado da casa de Bahá'u'lláh, durante 6 anos. E o próprio Ahmad iria descrever aqueles 6 anos com essas palavras: quão inumeráveis, quão grandes e imensamente poderosos foram os acontecimentos daqueles anos. Nossas noites eram preenchidas com episódios memoráveis. Nossas experiências foram alegres e às vezes tristes, além do poder de qualquer um de descrevê-los. Pois bem, apesar do imenso desejo de Ahmad de acompanhar Bahá'u'lláh quando ele foi banido para Constantinopla, Bahá'u'lláh lhe pediu que continuasse ali em Bagdá, ensinando e consolidando a comunidade Bahá'í ali existente. Depois de alguns anos de uma dolorosa separação, Ahmad deixou sua casa novamente e seguiu a pé. Como vocês veem, Ahmad era colocar o pé no mundo e fazia viagens longuíssimas, né? Pois bem, ele resolve fazer uma viagem de Bagdá para Adrianópolis a pé. E Adrianópolis era a cidade onde Bahá'u'lláh estava agora exilado. E Ahmad não queria nada salvo estar na presença de Bahá'u'lláh. Vocês imaginem as pessoas que tiveram conhecimento de Cristo há 2000 anos, andando
pela antiga Palestina, ou caminhando por Nazaré, ou subindo o Monte das Oliveiras, ou passando por aquelas cidades como Jericó ou como Monte Carmelo, vocês imaginem que as pessoas, quando encontravam com Cristo, muitas delas largavam tudo, esqueciam das suas vidas, das suas famílias e seguiam a Cristo. É muito famoso aquele episódio em que Cristo, ao escolher seus primeiros seguidores, seus primeiros discípulos, diz assim: larga tudo, abandona tudo, pega a tua cruz e me segue. Essas são palavras de Cristo, estão lá no Novo Testamento. Pois bem, quando Armade chegou em Constantinopla, Adrianópolis e Constantinopla fazem parte da Turquia, né? A época, o século XIX, em que Bahá'u'lláh esteve exilado entre essas duas cidades turcas, tanto de Constantinopla como Adrianópolis, Bahá'u'lláh estava seguindo por obrigação, né, o banimento feito pelo sultão Abdulaziz. Não foi de livre e espontânea vontade que Bahá'u'lláh saiu da Pérsia. Então, quando Armade chega em Constantinopla, ele recebe uma epístola de Bahá'u'lláh. E é essa epístola que vai ser conhecida, através dos tempos, como a Epístola de Armade. Nessa epístola, Bahá'u'lláh pediu que Armade encerrasse a sua viagem para visitar Bahá'u'lláh e, em vez disso, ajudasse a promover os princípios e os ensinamentos da fé Bahá'í. Armade descreveu o recebimento da epístola que Bahá'u'lláh mandou para ele com essas palavras: recebi a epístola e, lendo-a várias vezes, descobri que meu amado desejava que eu fosse ensinar sua causa. Por isso, preferi ser obediente ao invés de ir visitá-lo. Agora vejam só, imagina alguém passar a vida inteira pesquisando, andando a pé longuíssimas distâncias, e tudo em busca da verdade espiritual, em busca de atender o anseio, o desejo de seu coração por Deus. Agora, será que a gente pode imaginar a alegria de encontrar o seu amado, o alvo da sua busca, o desejo do seu coração, e de repente você não poder encontrar? Você sabe quem é, você sabe onde está, mas você não pode ir. Então a gente pode talvez imaginar um pouco o que é estar separado quando poderia estar unido ao manifestante de Deus. E ainda mais quando ele estava realmente já tão perto de estar na presença dele de novo, na presença do mensageiro de Deus novamente. E então, ser despachado, convidado a fazer uma viagem indo em uma direção completamente diferente. Será que a gente consegue imaginar isso? Mas também será que isso não é exatamente a essência mais pura do que significa obediência a Deus? Bem, como o seu Adib Taher-Zadeh descreveu no livro A Revelação de Bahá'u'lláh, o seu Adib, ele diz que quando Armade leu essa epístola, ele entregou sua própria vontade a Bahá'u'lláh. E como lhe havia sido solicitado, ele viajou logo pela Pérsia, compartilhando a mensagem de Bahá'u'lláh com as comunidades babis e com as pessoas com quem ele iria encontrar no meio da viagem ou encontrar nas cidades aonde ia. Essa tarefa realmente não foi fácil.
era tão difícil, tão árdua, além de qualquer descrição que eu possa fazer para vocês aqui nesse episódio. E o caminho que Ahmad seguiu estava realmente cheio de dificuldades. O que não faltavam eram dificuldades. Mesmo assim, Ahmad passou a incorporar as palavras reveladas em sua epístola. E o Sr. Taherzadeh descreve como sendo uma carta estabelecendo os requisitos da fé e da servitude. Muito bonito isso, né? Quer dizer, a epístola de Ahmad, o Adib Taherzadeh diz que é uma carta onde se estabelece os requisitos da fé e da servitude, do serviço. O Sr. Feyzi disse que tal persistência, tal espírito destemido, a tenacidade e a firmeza de Ahmad dificilmente podem ser encontrados em quaisquer anais, em quaisquer relatos ou histórias da fé Bahá'í. A verdade é que ao longo dos anos, Ahmad viajou mais de 17 mil quilômetros. É muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, a distância entre o Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil, e Natal, a capital do estado onde eu nasci, fica no nordeste, são um pouco mais de 2.000 quilômetros. Eu fico me imaginando como é que eu poderia fazer quase 8 vezes mais a viagem do Rio de Janeiro a Natal a pé. Quase 8 vezes a duração e o percurso de uma viagem dessa para conseguir fazer 17 mil quilômetros a pé. E ele fez esses 17 mil quilômetros a pé em busca do seu amado e a serviço do seu amado. Uma boa parte ele estava buscando encontrar o Bab, encontrar Bahá'u'lláh, e outra grande parte dessa viagem toda a pé, esse caminho tão longo e tão extenso que duraram meses e anos, ele fez numa atitude de serviço. Ele estava seguindo o que tinha sido pedido a ele nessa epístola. Por isso que é a epístola de Ahmad. E foi assim que Ahmad atravessou desertos e montanhas com um coração que transbordava, tanto de alegria como de saudade. O Sr. Feyzi escreveu o seguinte: a cada passo que Ahmad dava, ele se aproximava do momento em que todos os seus esforços produziam os frutos desejados. Seu reencontro com seu amado, na busca de cuja presença ele não poupava esforços e não achava muito sacrifício para isso. Acredita-se que Ahmad tenha vivido até os 110 anos de idade. E na Conferência Internacional de Wilmette, que fica próximo a Chicago, nos Estados Unidos, no ano de 1953, o seu neto, chamado Jamal, entregou a epístola original que o seu avô tinha recebido a Jinab Varga. O Jinab Varga, ele foi o representante de Shoghi Effendi, do Guardião da Fé Bahá'í, naquela conferência de 1953 nos Estados Unidos, em Wilmette. E agora essa epístola é conservada, preservada nos arquivos nacionais dos Bahá'ís dos Estados Unidos da América. Tem muito mais para se falar sobre a história, tanto da epístola como da vida de Ahmad. E nesse caso eu recomendo que os interessados procurem ler mais no livro de Adib Taherzadeh, A Revelação de Bahá'u'lláh, o volume 2, no pequeno relato que o Sr. Feyzi publicou no Bahá'í News dos Estados Unidos, e que no Brasil foi publicado um livretinho pequeno chamado
uma chama de fogo. A editora Bahá'í tem. Porque a gente lendo, a gente vai encontrar muito mais facetas, mais detalhes surpreendentes na história de Ahmad. De qualquer forma, eu espero que essa visão geral da vida dele, embora muito breve, muito curtinha, né? Estou tentando falar isso tudo em menos de 25 minutos, que essa visão geral, embora muito breve, possa ajudar os ouvintes a lembrar dos imensos sacrifícios feitos por esse homem tão especial que recebeu uma epístola que é recitada e cantada, entoada pelos Bahá'ís em todas as partes do planeta. E agora eu vou fazer um breve estudo de alguns parágrafos da Epístola de Ahmad. E todos os livros Bahá'ís de orações têm ela, geralmente na seção chamada Orações Especiais. E o livro Bahá'í de orações do Brasil, todos eles têm o texto dessa epístola. Não é muito longa, mas é muitíssimo poderosa. A epístola de Ahmad começa com um vocativo, que diz o seguinte: Ele é o Rei, o Onisciente, o Sábio. Eis que o rouxinol do paraíso canta sobre os ramos da árvore da eternidade, com santas e suaves melodias, proclamando aos sinceros as boas novas de que Deus está próximo, chamando aqueles que têm fé na unidade divina para entrarem na corte da presença do generoso, aos desprendidos, informando da mensagem revelada por Deus, o Rei, o glorioso, o incomparável, e aos que o amam, guiando ao lugar da santidade e a esta beleza resplandecente. Bem, depois do vocativo, nós vimos esse primeiro parágrafo, né? Bahá'u'lláh se refere a ele como sendo o rouxinol do paraíso. Que está fazendo o quê? Que está cantando sobre os ramos da árvore da eternidade. Diz que essa canção são santas e suaves melodias. E então diz que essas santas e suaves melodias, que é o canto do rouxinol do paraíso, ela faz 4 ações bem distintas e bem claras. Essas 4 ações são as seguintes: proclama aos sinceros as boas novas de que Deus está próximo. Segundo, chama aqueles que têm fé na unidade divina para entrarem na corte da presença do generoso. Terceiro, diz aos desprendidos, informando da mensagem revelada por Deus. E por último, essa canção do rouxinol do paraíso, com essas santas e suaves melodias, se dirige ao 4º grupo, que são aqueles que o amam, guiando ao lugar da santidade e a esta beleza resplandecente. Eu sempre fiquei muito feliz quando li esse parágrafo, porque eu sempre imaginei que quando a gente fala da fé Bahá'í pela primeira vez a uma pessoa, isso é um sentimento muito pessoal, muito particular meu, eu sempre imagino essas 4 tipos de pessoas, né? A primeira são os sinceros, a segunda são aqueles que têm fé na unidade divina, a terceira são os desprendidos e a última são aqueles que o amam, que amam a Deus, que amam a manifestação divina. E para cada um deles, Bahá'u'lláh, na epístola para Ahmad, diz o que é que deve fazer, né?
Por exemplo, nos que ama, ele diz que é para guiar ao lugar da santidade e a esta beleza que resplandece, que é ele. Por exemplo, diz que aqueles que são sinceros se deve proclamar as boas novas de que Deus está próximo. E fala para os desprendidos que é para informar da mensagem que foi revelada por Deus. E também aqueles que têm fé na unidade divina, né? É um chamamento para que esses que têm fé na unidade divina entrem na corte da presença do generoso. Cada um de nós poderia passar e refletir muitíssimo sobre o primeiro parágrafo depois do vocativo da epístola que Bahá'u'lláh revelou para Ahmad. O segundo parágrafo me chama muito a atenção. Muitas vezes a gente, mesmo sendo Baha'is já há algum tempo, Baha'is há mais de 2 meses, há mais de 2 anos, há mais de 20 anos, Baha'is há 6 ou 7 gerações, desde a época dos Babis, de 1844 para cá, mesmo sendo Baha'is, entre aspas, antigos, muitos às vezes não percebem quem é Bahá'u'lláh. Tem uma dificuldade de entender qual é a posição, qual é o status, qual é a condição com que Bahá'u'lláh se revela ao mundo, né? E nesse segundo parágrafo, Bahá'u'lláh se revela por inteiro. Ele diz o seguinte, abre aspas: em verdade, esta é aquela beleza suprema, predita nos livros dos mensageiros, por quem se distinguirá a verdade do erro e se provará a sabedoria de todo mandamento. Em verdade, ele é a árvore da vida, que produz os frutos de Deus, o excelso, o poderoso, o grande. Aqui está todo o conceito de progressividade da religião, da revelação progressiva, porque ele diz que é a beleza suprema predita nos livros dos mensageiros e se coloca como sendo aquele através do qual se poderá distinguir, discernir o que é verdade e o que é erro, separar o joio do trigo e também provar a sabedoria de todo o mandamento divino. Tem uma sabedoria e através de Bahá'u'lláh isso pode ser provado, né? E ao mesmo tempo em que diz que ele é a árvore de Anissá, a árvore da vida. E a árvore da vida faz a produção dos frutos de Deus, que é o excelso, o poderoso e o grande. Depois, no outro parágrafo, ele começa a fazer o vocativo, né? É interessante porque nós vamos ver que ele tem o vocativo de uma forma muito clara, né? Em alguns momentos, Bahá'u'lláh se dirige à pessoa, à individualidade de Ahmad. Quando ele diz, ó Ahmad, e então ele dá um conselho, dá uma advertência, ele diz como deve ser Ahmad. E o outro vocativo deixa de ser individual e passa a ser coletivo. Ele se dirige, ó povos. É muito interessante, né? Então, no primeiro vocativo, ó Ahmad, que é o terceiro parágrafo, Bahá'u'lláh diz para ele dar testemunho de que ele verdadeiramente é Deus, né? E dá testemunho de que o enviado de Deus, com o nome de Ali, que é uma referência clara e inequívoca ao Bab, ao mensageiro de Deus, que também foi precursor de Bahá'u'lláh, né? E também Ahmad dê testemunho de que o Bab foi o verdadeiro emissário de Deus.
a cujos mandamentos nós todos damos nossa aquiescência. Fecha aspas. Gostaria de chamar a atenção aqui para um detalhe. Uma das orações mais conhecidas pelos Baha'is, e eu conheço até muitos e muitas pessoas que não são Baha'is, mas sabem do poder dessa oração do Bab, costumam fazê-la, recitá-la, entoá-la, lê-la durante muitos momentos de suas vidas, que é uma oração conhecida como removedor de dificuldades. Nessa oração, é bem curtinha, né? O Bab diz o seguinte, abre aspas, há quem remova as dificuldades a não ser Deus? Diz, louvado seja Deus. Ele é Deus. Todos são seus servos e todos aquiescem ao seu mandamento. Fecha aspas. Então, essa oração para remoção de dificuldade, ele diz que, na sua conclusão, o Bab diz que todos são seus servos e todos aquiescem ao seu mandamento. E agora nós acabamos de ler que no terceiro parágrafo da Epístola de Ahmad, Baha'u'lláh diz que é para Ahmad dar testemunho, né, de que o seu enviado, sob o nome de Ali, o Bab, foi o verdadeiro emissário de Deus. Agora anotem só. A cujos mandamentos nós todos damos nossa aquiescência. Então a gente vê claramente esse casamento místico, essa percepção de manifestações gêmeas, onde não se pode fazer distinções, porque eles são as aves do paraíso, da vontade divina, que se sentam no mesmo trono de glória. Tanto o Bab, como o Baha'u'lláh, como o Cristo, né? Os mensageiros de Deus, nós somos exortados a não fazermos distinções da forma que se diminua a oposição, a beleza, a grandeza, a majestade de um mensageiro de Deus em prejuízo do outro, porque todos são alvoreceres da mesma glória. E nesse parágrafo, que é o terceiro, nós vimos que Baha'u'lláh faz alusão a dizer que a cujos mandamentos nós todos damos nossa aquiescência, que está na Epístola de Ahmad, e o finalzinho da oração a quem remova as dificuldades, que foi revelada pelo Bab, né? Que todos são seus servos e todos aquiescem ao seu mandamento. Então, todos são seus servos e todos aquiescem ao seu mandamento, revelou o Bab na oração das dificuldades. E Baha'u'lláh, no terceiro parágrafo da Epístola de Ahmad, eu volto a enfatizar, diz a cujos mandamentos nós todos damos nossa aquiescência. Nós temos também o primeiro vocativo, né? A primeira exortação de Baha'u'lláh de forma coletiva nessa epístola. E isso vai acontecer logo no quarto parágrafo, que é quando diz, dize, abre aspas, ó povos, sede obedientes às leis de Deus, que foram prescritas no Bayan, fecha aspas. E se refere ao Bab como sendo, abre aspas, em verdade, ele é o rei dos mensageiros, e seu livro é o livro Mater, se apenas o soubesses, fecha aspas. Então, nesse primeiro parágrafo, nessa primeira exortação coletiva de Baha'u'lláh na epístola dirigida a Ahmad, ele se dirige ao povo, ó povos, sede obedientes, né? E coloca logo a posição exaltada e elevada que o Bab tem. Então, nós temos no quinto parágrafo, né? Quando Baha'u'lláh diz, assim desta prisão o Rouxinol dirige-vos o seu chamado.
Bem, muitas pessoas pensam que esta prisão é a prisão de Aca, na antiga Palestina, hoje Israel, que foi a região onde Bahá'u'lláh passou os últimos 23 anos de sua vida terrena. Mas, na verdade, essa prisão de onde o Rouxinol está dirigindo o seu chamado é em Adrianópolis, porque é lá onde Bahá'u'lláh revela a Epístola de Ahmad. No mesmo quinto parágrafo, ele diz o seguinte, abre aspas, cabe-lhe apenas transmitir essa mensagem clara. Se alguém quiser que se desvie deste conselho, quem quiser que escolha o caminho ao seu Senhor. Fecha aspas. Bem, aqui está muito bem específico, é praticamente uma guia para todas as pessoas que forem divulgar ou ensinar, proclamar, falar da fé Bahá'í para qualquer outra pessoa, ou seja, ensinar a fé Bahá'í. Diz que cabe-lhe apenas transmitir essa mensagem clara. Não convém, não é interessante criar uma dificuldade muito grande, criar muita informação de uma só vez, começar falando sobre o aspecto místico da ressurreição ao terceiro dia, ou vamos falar da natureza do Pentecostes para poder chegar até a mensagem de Bahá'u'lláh, ou vamos falar da importância dos milagres, do jejum. Bahá'u'lláh diz aqui de forma bem direta, para Ahmad, cabe-lhe apenas transmitir essa mensagem clara. E diz mais, se alguém quiser que se desvie deste conselho, e quem quiser que escolha o caminho ao seu Senhor. Ou seja, a minha percepção é que quando a gente ensina a fé, o nosso trabalho mais belo e mais inspirado é dar a mensagem, é ensinar as pessoas. Mas nós não somos responsáveis em ficar insistindo, até porque Bahá'u'lláh proibiu o proselitismo, ou seja, fazer a cabeça das pessoas, colonizar a cabeça das pessoas para que elas sejam Bahá'ís. Aqui na epístola está tão claro, nesse quinto parágrafo, se alguém quiser que se desvie deste conselho, ou seja, o indivíduo vai usar o dom do intelecto, que Abdu'l-Bahá diz que é o que distingue o reino humano dos demais reinos da criação. Então, quem quiser que se desvie, quer dizer, está por sua conta e risco. Eu não sou aquela pessoa que vou ficar te tutelando, que vou ficar te guiando como um guru, ou ter uma responsabilidade imensa se você vai ou não vai. Reconhecer a voz de Deus nas palavras, nas orações, nas leis e nos textos sagrados trazidos pelo Bábí Bahá'u'lláh, Mas ele diz também que quem quiser escolha o caminho ao seu Senhor. Quer dizer, você está tanto livre para recusar a mensagem de Bahá'u'lláh, como você está livre para aceitar de todo o seu coração, de toda a sua alma, a mensagem de Bahá'u'lláh. No sexto parágrafo, que é muito curto, são 2 linhas apenas, abre aspas. Ó povos, se negardes estes versículos, por qual prova tendes acreditado em Deus? Apresentai-a à Assembleia de Falsos. Fecha aspas. Mensageiros de Deus, eles têm como sua maior prova da legitimidade de sua missão profética o texto revelado, a palavra revelada, os seus escritos sagrados. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Então ele está dizendo que se as pessoas negam esses versículos, quer dizer, as palavras que Bahá'u'lláh revelou nessa epístola, em outras epístolas, em orações ou comentários sobre escrituras do passado, ele diz que se você está
negando isso, por qual prova então você acredita em Deus? E faz um desafio: apresentai-a, ó Assembleia de Falsos. Bem, nós temos então o 7º parágrafo, que é uma confirmação desse 6º, que é quando Bahá'u'lláh diz, abre aspas, por aquele em cuja mão está minha alma, não podem nem poderão jamais fazer isso, ainda que se unam em apoio mútuo. Ou seja, ele diz que não tem como você negar um versículo que vem de Deus, um texto que ele revelou, não tem como você negar, porque essa é a prova por excelência, da bondade, do poder, da misericórdia, da majestade, da grandeza de Deus. Que ninguém vai conseguir encontrar outro tipo de prova que seja suficiente para dar veracidade, legitimidade ao manifestante de Deus. E ainda diz mais, nem que se unam em apoio mútuo. No 7º parágrafo, nós temos a segunda vez que Bahá'u'lláh se dirige diretamente a Ahmad. São 3 vezes ao longo dessa epístola que Bahá'u'lláh cita nominalmente o nome do portador da epístola, do destinatário da epístola, o nome Ahmad. Então, nessa segunda vez, ele diz o seguinte, abre aspas, ó Ahmad, não te esqueças de minha graça enquanto eu estiver ausente. Lembra-te de meus dias durante os teus dias e de minha angústia e meu exílio nesta remota prisão. E ser tão constante que jamais teu coração vacile, ainda que as espadas inimigas chovam sobre ti seus golpes e todos nos céus e na terra se levantem contra ti. Fecha aspas. Então aqui assim, eu considero uma das partes assim mais emocionantes da relação entre o Criador e a criatura. Eu acho muito emocional, muito sensível esse versículo que Bahá'u'lláh, com todo amor, dirige a Ahmad. Diz assim, não te esqueças de minha graça enquanto eu estiver ausente. Então, se ele diz, não te esqueças de minha graça enquanto eu estiver ausente, ele logo em seguida diz o que é, então, para o Ahmad fazer. Então, do esquecimento, vai para a lembrança. É quando ele diz, lembra-te de meus dias durante os teus dias, e de minha angústia e meu exílio nesta remota prisão. As pessoas que leram, que se aprofundaram, que conhecem um pouco da história de Bahá'u'lláh, reconhecem, sabem, com provas, com evidências, com testemunhos inequívocos, que os dias de Bahá'u'lláh não foram um jardim de rosas, um mar de graças. Não, os dias de Bahá'u'lláh foram de muito sofrimento, de muita dor, de exílio, de muito frio nas neves dos seus banimentos. Foram períodos de falta de alimentos, de falta de água potável, que é tão essencial à sobrevivência física de um ser humano, Água limpa, água que se possa beber. Bahá'u'lláh, isso foi negado a ele. E você caminhar ou morar num lugar de forma obrigatória, não tem nem como fugir, mesmo se o quisesse, o que aliás nunca foi o caso. Bahá'u'lláh, ele passou por muitas dificuldades, muitas aflições. Então, quando ele diz, lembra-te de meus dias durante os teus dias, é para lembrar principalmente das dores e das aflitivas situações que ele, Bahá'u'lláh, passou. Tem um texto dele que ele diz que, abre aspas,
se todas as árvores do mundo se transformassem em papel e todas as águas do mar se transformassem em tinta, ainda assim não seriam suficientes para relatar o que me aconteceu no caminho de Deus. Fecha aspas. Então, a gente que qualquer coisa está pedindo arrego, qualquer coisa está reclamando, qualquer coisa entra em parafuso, perdi o emprego, aí pronto, deprê, sentimento de mal-estar profundo, tristeza, ansiedade, dor, enfim, às vezes é do relacionamento marido e mulher, do relacionamento pais e filhos, do relacionamento patrão-empregado, do relacionamento professor-aluno, do relacionamento sentimental. Se a gente realmente seguir esse conselho que Bahá'u'lláh dá para Ahmad, a vida da gente se transforma completamente. Porque basta a gente lembrar dos dias de Bahá'u'lláh. E se a gente não sabe como foram os dias? É fácil. Basta ler o livro A Presença de Deus, que foi escrito por Shoghi Effendi, ler o livro Os Rompedores da Alvorada, que foi escrito por Nabil, ler o livro Bahá'u'lláh e a Nova Era, por John S. Lemont, ler o livro Cristo e Bahá'u'lláh, que foi escrito por George Townsend, ler os livros que foram escritos, 3, 4 volumes, por Adib Taherzadeh, ou pelo Baliuzi, Bahá'u'lláh, o Rei da Glória, que é fantástico também. Então, a gente lendo a história da vida de Bahá'u'lláh, a gente passa a ter um conhecimento profundo sobre quais foram os dias que Bahá'u'lláh pede que a gente não esqueça, que a gente se lembre. E ele fala então que é para se lembrar da angústia e do exílio dele naquela remota prisão, onde ele estava em Adrianópolis. E diz que Ahmad seja tão constante no amor a ele que nunca o coração dele dê um vacilo, nunca o coração dele fique com o pé atrás ou fique em dúvida, nem que seja por um fio de cabelo. E isso nas condições as mais adversas possíveis, que ele cita a imagem de ainda que as espadas inimigas chovam sobre ti seus golpes, e todos nos céus e na terra se levantem contra ti. Então isso realmente é a essência da fé, da forma como nós devemos ser em nossa fé, em nossa relação com o sagrado, em nossa relação com a abençoada beleza de Deus, em nossa relação com Bahá'u'lláh, né? E no 8º parágrafo, ele fala para Ahmad ser como uma chama de fogo para os inimigos e um rio de vida eterna para seus amados. Eu sempre pensei, qual a diferença do fogo, qual a diferença da água. Nós sabemos que a água, em uma linguagem psicanalítica, tanto Freud como Carl Gustav Jung, deixam bem claro que a água é o símbolo por excelência do mundo inconsciente. A água, nos anais da religião, também ela é vista como a oração. O próprio Abdu'l-Bahá diz que a oração é a água da vida, porque realmente uma pessoa não consegue sobreviver se não tiver água em seu corpo. Ele precisa beber água diariamente, muitas vezes durante o dia. Então é para ser como um rio de vida eterna para seus amados. A pessoa que está sedento, não adianta você oferecer outro tipo de líquido. A única forma de saciar a sede de uma pessoa com sede, muito sedento, é lhe dando água potável, água que ele possa beber. Então deve ser um rio, e um rio tem muita água, de vida eterna, aí é o aspecto místico, para meus amados.
é algo para a gente refletir. E no início ele fala como uma chama de fogo para meus inimigos. Contemplemos, pensemos numa chama de fogo. Quais são as duas principais características de uma chama de fogo? A primeira delas é a luminosidade, é a luz. E a segunda delas é o calor, é a quentura. Você não consegue imaginar uma chama de fogo que seja escura. Uma chama de fogo tem luz, necessariamente tem luz. Porque o fogo, assim como a água, são 2 dos 4 elementos da terra, que é terra, ar, água e fogo. Então, ser uma chama de fogo quer dizer mostrar firmeza, constância, ser uma luz. Uma chama de fogo, ela não fala. Você não precisa ter o dom da fala no fogo, porque você vendo uma chama de fogo, você pode dar o nome na língua que você conheça. Mas todo mundo sabe o que é fogo. Todo mundo sabe que o fogo tem calor e tem luz. Então você deve iluminar, trazer luz para as pessoas que rejeitam a verdade dessa causa, que dão as costas ao mensageiro e à sua mensagem, a mensagem que Deus envia através dele a toda a sua criação. Tem o calor, né? As pessoas que amam, você nota que existe amor. Existem muitas formas de expressar amor. Não à toa, 20.000 pessoas sacrificaram suas vidas para que essa mensagem de Bahá'u'lláh pudesse trazer um sopro de vida no corpo angustiado e sofrido de toda a humanidade. Essas pessoas que se sacrificaram no caminho de Deus, que são chamadas de mártires, e todas as religiões têm milhares de mártires, essas pessoas, elas foram como uma chama de fogo para seus inimigos, porque elas iluminaram os seus inimigos com o exemplo de sua vida e de sua morte, e aqueceram os seus inimigos com o calor da sua vida e da sua morte. E então Bahá'u'lláh fala, abre aspas, apoia-te em Deus, teu Deus e o Senhor de teus pais, fecha aspas. É sempre muito comovente, é sempre muito bonito, né, a gente ouvir que a única pessoa a quem nós devemos nos apoiar, buscar auxílio, esperar o socorro, esperar o favor, a graça, a misericórdia, a bênção, a ajuda, é Deus, é se apoiar em Deus. Uma das formas de fazer isso é oração, outra é meditação e outra, que é a mais preciosa, é dar testemunho através de nossos pensamentos, atitudes e atos. Certa vez perguntaram a Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, o que era fé real. E Abdu'l-Bahá respondeu, fé real significa professar com a língua, acreditar com o coração e demonstrar com os atos. Então, a gente ter uma fé real é uma forma de dar testemunho da beleza dessa causa. E ele diz, além de apoiar-se em Deus, diz que é o nosso Deus e é o Deus de nossos pais. É muito belo a maneira como os nossos pais são contemplados também na Epístola de Ahmad, como eles são lembrados. Porque as pessoas que, na generalidade das pessoas, que mais nós temos motivos para amar, são exatamente os nossos pais. Afinal, não foram eles que nos deram o dom da vida? Não foram eles que nos acalentaram, nos nutriram, nos ensinaram
a falar, nos ensinaram a caminhar. Não foram eles que nos protegeram, nos deram a guia e que zelaram, lutaram pelo nosso desenvolvimento saudável e pleno e pela nossa felicidade? Pois bem, os pais são aqui citados. Apoia-te em Deus, teu Deus, e o Senhor dos teus pais. Bem, nós temos mais alguns parágrafos que me parecem tão claros, tão evidentes, que não irei fazer nenhum comentário. Mas tem mais 2 parágrafos que eu quero mencionar antes de concluir esse episódio. É quando Bahá'u'lláh diz, abre aspas, tem tu certeza de que quem se afastou desta beleza afastou-se também dos mensageiros do passado e mostra orgulho para com Deus desde toda a eternidade e por toda a eternidade. Fecha aspas. Bem, é um ponto divisor de águas. É um ponto assim da epístola que, se você se sentir confuso em qualquer aspecto da sua vida, você aqui está tendo a indicação. É uma espécie de Waze espiritual, é um GPS espiritual. Quer dizer, quem se afastou do mensageiro de Deus, afastou-se também dos mensageiros do passado. E mensageiros do passado nós já mencionamos aqui no início desse episódio, né? Abraão, Moisés, Jesus Cristo, Zoroastro, Buda, Muhammad, o Báb, Bahá'u'lláh, são alguns desses mensageiros divinos. Então, quem se afastou da mensagem do Báb, de Bahá'u'lláh, se afastou também de Moisés e de Cristo. Se afastou de Krishna, de Zoroastro, de Muhammad, se afastou de Buda. Esse é um ponto importante, porque na fé nós temos muitos escritos que mostram a unidade da religião, a progressividade da religião, que Deus é um, é o mesmo, e que envia sua mensagem através dos tempos, de acordo com as necessidades da época em que esses mensageiros de Deus surgem no horizonte da vontade divina. Então, é importante, é essencial que a gente não faça essa distinção entre o Báb e Bahá'u'lláh em relação a Moisés, a Krishna, a Jesus Cristo ou a Muhammad, porque se eles são os mensageiros, quem os envia é Deus, que é único, que é uno e que é invisível. É o mesmo Deus. E ele fala que essas pessoas que deram as costas ao mensageiro de Deus, que se voltaram contra ela, ou simplesmente que negaram, não o reconheceram, estão mostrando orgulho para com Deus desde toda a eternidade e por toda a eternidade. Então cai sobre os ombros de cada um de nós, Baha'is, uma responsabilidade solene e muito importante, que é procurarmos ensinar a fé com o máximo de amor, com o máximo de paciência e com o máximo de sabedoria também, para evitar justamente que as pessoas deixem de reconhecer a beleza da mensagem de Deus devido às nossas falhas como seres humanos, devido à ausência de determinadas qualidades espirituais em nosso comportamento, em nosso pensamento, ou a nossa falta de tato, a nossa falta de sabedoria. Tudo isso pode, de alguma forma, afastar as pessoas do mensageiro de Deus. E nós vemos, então, nessa epístola, quão penosa é a situação de alguém que não reconhece o seu bem-amado, que não reconhece a face resplandecente de Deus. Então, é algo
que merece algumas horas de meditação de nossa parte. Então, o final que eu quero comentar é quando Bahá'u'lláh diz que para Ahmad, para ele aprender muito bem essa epístola, não é um aprender qualquer, ele diz para aprende bem. Aprende bem um aluno que já estudou, foi alfabetizado, fez o primeiro grau, o segundo grau, já está na faculdade, alguns alunos já fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou pós-doutorado, sabem o que significa aprender. Mas ele diz, aprende bem. E de quem é o lugar da fala aqui nessa epístola? O lugar da fala é de Bahá'u'lláh. Ele, como professor divino, ele, como educador divino, é quem diz. Aprende bem esta epístola, ó Ahmad, e não te abstenhas disso. Então, não se abster não deixe de entoar essa epístola, né? Ele diz para não deixar de entoar, de recitar, de ler essa epístola durante os teus dias, Ahmad. Então, cada dia a gente é exortado, se nos considerarmos simbolicamente como sendo esse servo de Deus chamado Ahmad, nós estamos sendo simbolicamente chamados, né, a ler, a recitar, a entoar essa epístola todos os dias, durante todos os nossos dias, que a gente não se abstenha disso, que a gente não deixe de fazer isso. É um pedido, é uma ordenança de Deus para a gente, né? E então vem um dos segredos da epístola, né? E quase todas as pessoas que conhecem ou pela primeira vez leram a epístola, muitas vezes consideram que a natureza sagrada e especial com que a epístola de Ahmad está revestida tem a ver com esse antepenúltimo parágrafo dela, que é quando diz: Deus ordenou a quem a entoasse a recompensa de 100 mártires e um serviço em ambos os mundos. Nas outras orações e meditações barrais, nós não temos nenhum tipo de promessa explícita, de promessa clara de algo que nós vamos receber como presente, vamos receber como recompensa. Mas Bahá'u'lláh diz nessa epístola que quem a entoa, quem a lê, quem recita essa epístola, né, Deus ordenou para essa pessoa a recompensa de 100 mártires e um serviço, não apenas nesse mundo, um serviço em ambos os mundos. Quer dizer, nesse mundo da natureza, nesse mundo físico, nesse mundo material, como nós conhecemos, e também em ambos os mundos, no mundo do Espírito, nos mundos de Deus, nos mundos celestiais, nos mundos espirituais. Fale em um serviço. Sobre isso, eu não tenho absolutamente nada para esclarecer sobre o que significa 100 mártires. O que todos nós sabemos é que um mártir é uma pessoa que ama mais a Deus do que a si mesma. Então ela prefere a morte física do que renegar ou renunciar à causa de Deus que o seu coração abraçou. Então um mártir é alguém que morre por amor à sua religião. Então 100 mártires é uma das recompensas. A outra é um serviço em ambos os mundos. Sobre um serviço, eu não tenho o que dizer, posso apenas lembrar que Bahá'u'lláh diz que nós estamos nesse mundo, né, para conhecer e adorar a Deus. E Abdu'l-Bahá diz que ser Bahá'í significa simplesmente amar a todos, amar a humanidade e procurar servi-la, trabalhar pela paz e pela fraternidade humana. Então a palavra serviço
é muito relacionado nos ensinamentos barrais como servir a Deus e servir a humanidade. Não é à toa que os ensinamentos barrais dizem que a oração mais poderosa é o serviço. Mais vale um ato com pureza, com amor, com devoção a Deus do que 70 anos de leitura de orações. É isso que a gente encontra nas Escrituras. Na conclusão desses favores, Bahá'u'lláh chama de favores, são os favores que ele nos oferece por generosidade da parte dele e misericórdia da presença dele. Misericórdia e mercê são a mesma coisa, né? E então ele diz que ele concede esses favores para a gente. Os favores quais? Os 100 mártires, para quem entoa essa epístola, e o serviço em ambos os mundos, para quem entoa essa epístola. Ele concede a gente esses favores por generosidade da parte dele, para que tu sejas dos gratos. Quer dizer, tem uma permuta divina nisso. A gente recebe isso. E como é que a gente agradece? Sendo grato. Para que tu seja dos gratos, nós te concedemos esses favores, por generosidade da nossa parte, e misericórdia, mercê da nossa presença. Olha o detalhe e a importância de sermos gratos a Deus, para que sejamos gratos. E ao final, todos lembram, é o penúltimo parágrafo, Bahá'u'lláh conclui assim, abre aspas, por Deus, se alguém em aflição ou tristeza recitar esta epístola com sinceridade absoluta, Deus lhe banirá o desgosto, resolverá as dificuldades e removerá as aflições. Por isso é muito corriqueiro na nossa vida atribulada, nos dias que vivemos, onde as pessoas, em geral, parecem estarem tão distantes de sua essência espiritual, natural, parecem estar tão alheias a Deus e aos seus ensinamentos. Os ouvidos das pessoas parecem tão surdas à voz divina que é muito comum que a gente viva envolto em dificuldades, em aflições e em desgostos. Então é quando ele diz que se alguém em aflição ou tristeza recitar esta epístola, ele dá uma condição. Não é só começar a ler a epístola do pé à ponta, do início ao fim. Ele diz que tem que ser lida, entoada, recitada com sinceridade absoluta. Tem que ser muito sincero e tem que ser de forma absoluta. Quantas vezes a gente lê um texto sagrado, terminou de ler, não se lembra mais de nada que foi lido? Significa que a gente não estava focado, estava com os sentimentos elevados, não estava com o coração conectado com Deus, o nosso amoroso Criador. Então, a sinceridade absoluta é essencial para se conquistar as 3 coisas que Bahá'u'lláh promete a quem entoa, recita, lê a Epístola de Ahmad. E as 3 coisas são o quê? Que Deus irá banir os nossos desgostos, que Deus irá resolver as nossas dificuldades e que Deus irá remover as nossas aflições. É formidável, é extraordinário a gente ter chegado nessa epístola, encontrar
tantas bênçãos, tantas graças reveladas de forma tão clara e tão cristalina. E o último verso diz o seguinte: Bahá'u'lláh conclui sua epístola dirigida a Ahmadi, dizendo, abre aspas, verdadeiramente ele é o misericordioso, o compassivo. Louvores a Deus, o Senhor de todos os mundos. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários: Washington Araújo. Trilha musical composta por Ian Garbinato. Sonoplastia e edição de áudio Shahin Nasrabadi. Vinhetas Diogo Garbinato. Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast1844@gmail.com.